Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma conversa de política internacional, gravada dos estúdios do Jornal Liberal. Hoje o nosso convidado é o Gabriel Borne. Gabriel faz mestrado em... Gabriel, vou me confundir agora. Eu acho que é Direito Internacional em Paris. Seja bem-vindo, Não, me corrija. Obrigado pelo convite, Gustavo. É direito econômico, na verdade. Direito econômico, perfeito. Gabriel, antes da gente começar, deixa eu explicar para quem está nos assistindo, essa nossa conversa hoje é para falar da escalada das tensões entre Israel e Irã no Oriente Médio. O Gabriel mora em Paris e vai dar para a gente aqui um pouco do panorama de como é que a Europa está recebendo essa escalada das tensões. Gabriel, conta aí para a gente como é que o governo francês está vendo essas tensões entre Israel e Irã, que até pouco tempo atrás era algo que ninguém imaginava que de fato ia estar acontecendo, e agora a gente vê o Irã pela primeira vez na história atacando diretamente o território israelense. Gustavo, é muito interessante que até algumas semanas atrás a gente tinha uma divisão da comunidade internacional entre polos diferentes em relação ao conflito que acontece no Oriente Médio. A gente tinha uma parte reduzida, apoiando Israel de forma muito contundente, tinha uma parte que pedia moderação, pedia para que fosse feito cessar-fogo entre o Hamas e Israel, e nessa parte se encontrava tanto a União Europeia e, no caso especificamente, a França, e tinha do outro lado os apoiadores do Hamas, que são pessoas que estão mais de acordo com a causa palestina. Nesse momento que o Irã ataca Israel diretamente, a gente vê uma concentração da comunidade internacional e uma saída desse polo que estava, digamos, em cima do muro, pedindo um cessar-fogo, em direção a Israel. Então a França e os países da União Europeia como um todo fazem um movimento de apoio incondicional quase a Israel, nesse momento que o país sofre os ataques diretos do Irã, e isso fortalece a posição de Israel no cenário internacional nesse momento. A gente sabe, Gabriel, que um conflito direto entre Israel e Irã, ele ainda é um cenário que ele não é provável. Porque a gente tem, exatamente como você falou, a comunidade internacional ainda tenta, de certa forma, evitar que ele aconteça. Mas eu acho que, pela primeira vez, ele é um cenário que a gente está mais... A gente dá dois passos para frente, para que ele, de fato, possa acontecer. E nesse cenário de um conflito direto entre Israel e Irã, como é que você avalia a participação da França nesse conflito? Ela se envolveria diretamente? E a gente consegue ver que a França, na verdade, já se envolveu de maneira inequívoca, né? Quando o Irã disparou os mísseis em direção a Israel e enviou também drones de ataque a Israel, forças francesas estacionadas na região do Oriente Médio, tanto navios quanto tropas em países vizinhos, fizeram esse papel de ajudar Israel a abater os mísseis e abater os drones. Então, eu acho que a gente pode dizer que a França já tem um envolvimento direto nesse conflito, né? Estando do lado de Israel. Apesar de que, pelo menos no momento, é improvável que essas hostilidades cresçam e que a gente veja um conflito mais direto entre os dois países, a França, nesse momento, se encontra do lado de Israel e já mostrou isso atuando diretamente contra os mísseis que foram atirados em direção ao país, vindos do Irã. A gente está falando aqui, Gabriel, de uma rede de repercussão internacional. E quando a gente fala de repercussão internacional, a gente está citando aqui governos. A gente cita o comportamento do governo da França, o comportamento de muitos países europeus, como estavam em dúvida com o governo israelense e agora apoio total. Mas bora falar agora da repercussão, primeiro na imprensa. Como é que a imprensa na Europa está lidando com essa situação? Bem, a repercussão na Europa entre a imprensa e também a população é quase que de completo repúdio às ações do Irã e de total apoio a Israel. O que se diferencia muito da posição, como eu falei anteriormente, que havia em relação ao apoio entre Israel e ao Hamas ou a Palestina. Nessa briga entre Israel e Irã, o público, além dos governos, também está repudiando
essa ação do Irã, e a imprensa tem de forma quase que completa dado voz a isso. Então a gente não vê na grande imprensa daqui da Europa e da França moções de apoio ou qualquer movimento maior de apoio às ações do Irã, que são vistas como um ataque, na verdade, que não foi provocado, né? Como é que está a questão da repercussão, você fala agora da população, a gente viu muitos protestos até algum tempo atrás, de muitos franceses, de muitos palestinos que moram na França, protestando contra o governo israelense, contra a forma como Israel está lidando com a guerra em Gaza. Como é que está essa opinião popular na Europa, e especialmente na França, que você tem conhecimento de causa, em relação à guerra em Gaza? E aí eu já puxo, se você acha que, num cenário hipotético de conflito saindo de Gaza e passando por um conflito de Israel com o Irã, se a gente poderia talvez ver protestos num outro sentido, de cidadãos agora indo às ruas para defender Israel. Bem, eu há 3 horas passei por um protesto em favor da Palestina. Então, a gente vê que a sociedade francesa e também na União Europeia está muito dividida. E isso é algo que a gente consegue enxergar em grande parte do mundo, né? Em relação ao apoio ou à contrariedade às ações de Israel e do Hamas. O que a gente percebe de mais relevante é uma clivagem muito grande, uma diferença entre estratos da sociedade. A gente vê jovens apoiando de forma desproporcional em relação ao total da população a causa palestina e pedindo um cessar-fogo imediato, enquanto que pessoas de mais idade costumam ter um apoio um pouco mais relevante a Israel, mas de forma que ainda há um equilíbrio entre essas duas posições na sociedade francesa e que também se reflete ao resto da opinião pública na União Europeia. Eu acredito que agora, com o ataque do Irã, talvez o que a gente veja é uma maior moderação em relação a essas manifestações pró-Palestina ou pró-Hamas, e um fortalecimento da imagem de Israel na opinião pública, que obviamente vai usar esse momento para se retratar como um Estado que está sendo vítima de uma agressão que não foi provocada, que no caso foi esse lançamento de mísseis e drones em direção ao Estado de Israel. Gabriel, para a gente finalizar a entrevista, o Macron, presidente da França, ele é um chefe de Estado que ele busca uma liderança dentro da União Europeia, uma liderança que por muito tempo foi ocupada pela Angela Merkel na Alemanha. E lembrando um pouco do conflito na Ucrânia, o Macron por muito tempo tentou liderar um diálogo entre Putin e Zelensky para evitar que a guerra escalasse. Qual é o papel do Macron dentro desse conflito no Oriente Médio? Ele está tentando liderar algum tipo de esforço diplomático para tentar resolver a situação? Apesar da França ter uma influência muito grande no Oriente Médio, teve vários países, atualmente países sob o seu jugo como potência colonial, ainda no século XX, a gente não enxerga a França como querendo buscar um espaço de muito protagonismo nesse debate, até porque é um debate muito espinhoso, especialmente hoje em dia. Dentro, como eu te falei, é meio que dividido 50-50 na população francesa. Então, no que tange a esse conflito entre Israel e o Irã, e também Israel e a Palestina, a França ela age meio que como segunda linha, como linha auxiliar da posição americana, que é quem, de fato, lidera a posição pró-Israel nesse campo. Então, a gente pode ver, por exemplo, que o G7, como um todo, a França faz parte, né, tomou uma posição pró-Israel nesse momento que houve o ataque a partir do Irã. Mas essa é uma posição que vem liderada pelos Estados Unidos. Então, esses países da Europa ficam, digamos que em segundo plano, quando a gente fala um pouco desses conflitos no Oriente Médio. E nesse conflito que envolve o Irã também não deixaria de ser diferente. Ao contrário dos Estados Unidos,
os países da Europa não têm tanta capacidade de, tanto econômica quanto de influência política e também militar, de fazer frente em vários teatros de guerra, digamos assim, como os Estados Unidos conseguem. Então, eles acabam funcionando como retaguarda e dando um apoio mais no contexto global às posições que apoiam Israel e também são lideradas pelos Estados Unidos. Gabriel, queria agradecer aí o aceite pelo nosso convite aqui de conversar um pouco sobre a situação. A guerra está, o conflito no Oriente Médio, que a gente torce sempre para que não expanda, que não vire uma coisa regional, ele está se agravando. E é sempre muito importante que a gente consiga entender o conflito sobre várias óticas, de locais diferentes. E as portas do Liberal estão sempre abertas para você trazer suas opiniões e uma visão de como a França e como a Europa estão vendo as coisas. Gustavo, te agradeço pelo convite e me coloco à disposição aí para quaisquer momento de crise que a gente possa conversar e abrir um pouco esse debate. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Até a próxima.